Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast School of Unicorns. Hoje tenho uma convidada muito especial. Chama-se Doris Barak. Nasceu no Rio de Janeiro, formou-se em psicanálise integrativa, psicologia positiva, terapia floral e numerologia. Desenvolveu uma metodologia própria com um mix analítico entre a psicanálise integrativa e com as essências de vários sistemas. E numerologia também, trazendo o suporte para um olhar que, por um lado, amplia e, por outro, pontua. Esta carioca viveu um tempo em São Paulo e foi empresária. Depois, mudou-se para Israel e mora atualmente em Tel Aviv, onde faz atendimentos presenciais e via internet, utilizando o seu mix de ferramentas em português, espanhol, inglês e hebraico. Para além disso, é também a minha terapeuta, uma mulher muito especial na minha vida. Estamos juntos a fazer 5 anos e realmente ajudou-me muito a crescer, a evoluir, a tornar-me a pessoa que eu sou hoje e espero continuar a ajudar nos próximos anos. Fez-me ver outras facetas da minha pessoa, fez-me conhecer melhor, fez-me entender melhor o mundo e acima de tudo também fizemos uma grande amizade. Já tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. A Doris já veio a Lisboa e já fomos a uma casa de fados. Foi uma noite muito especial. E eu acho que toda a gente que ouvir esta conversa pode, sem dúvida nenhuma, aprender um bocadinho mais sobre si próprio, a desafiar-se, a permitir-se ser feliz, como a Doris costuma dizer. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito este meu convite. Conte-me, Doris, como é que foi parar à psicanálise? Primeiro eu quero, antes de mais nada, depois dessas palavras lindas e emocionantes, te agradecer pelo seu convite, mas pela sua pessoa, que não é só por mim. Porque a gente pode fazer jornadas e caminhadas na vida, mas o fato de você não fazer isso sozinho, e não o não sozinho porque você não dá conta de você, o sozinho porque você traz para os teus sucessos, traz para os teus caminhos bonitos pessoas. Então você convida as pessoas para falarem. Isso é uma grandeza de alma, que é o que eu acho que é a tua maior característica. Tem algo nesse sorriso aí que, assim que você conhece a pessoa, você logo dá uma sensação que vai dar tudo certo. Então, isso eu quero agradecer. Queria agradecer também, fora você, ao Luiz que gravou o podcast há uns dias atrás, há um tempo atrás. E quem não viu, que volte lá para assistir, porque foi maravilhoso, tá? E que ele também me cita bastante. Eu me senti muito lisonjeada com toda essa honra que vocês estão me dando. Então, primeiro, isso era muito importante eu falar. Agora, a psicanálise, Hugo, foi uma coisa que eu vou te dizer assim, não foi um acaso, 100% um acaso, foi meio que um chamado. Olha que coisa interessante. Uma vontade de alma de uma vida inteira. Eu acho que quando eu era pequenininha, eu não vou falar de numerologia, mas eu tenho uma alma que isso já era meio que um propósito que eu não sabia, a gente não sabe. Imagina, eu nem olhava para a numerologia, era uma coisa que eu desconfiava 100%, era cética. Floral, numerologia, nada disso era eu, sabe? Então, não foi por aí. Mas o que aconteceu foi que eu tive um espaço que trabalhava com mulheres gestantes quando eu era empresária e eu queria desenvolver mais, eu sempre fico buscando coisas mais. E eu fui fazer um curso de grafologia para que eu pudesse entender melhor, eu gosto de estudar, entender melhor um lado que eu estava fazendo lá. Chego lá e eu escuto de um curso específico que seria uma psicanálise integrativa. Como eu já estava entrando num lado, naquela época, num lado de entender que não combinava com a minha personalidade ficar só num cantinho, eu me encantei. E aí foi o começo de tudo, na verdade. Mas lá atrás, como criança, eu era aquela menina que talvez era tímida, mas que todo mundo vinha contar tudo, e todo mundo queria saber o que eu vou falar, e que eu era a palhaça, porque eu sempre fui engraçada, sabe? Depois eu fui lendo de mim mesmo com a análise que eu fiz e amo todo esse meu lado também, né? Analisando-me muitos anos, que a terapia floral também existia na minha vida de pequenininha. Já quando eu brincava. Eu brincava, eu morava no Rio de Janeiro e na frente do... Melhor cidade do mundo. Que, aliás, você esqueceu de contar que nós nos encontramos lá também.
Não de esquece, Ipanema, esquece. cerveja Já ia ensabufada. contato por... Já ia Tá bom, foi ensabufado. Mas lá no meu prédio tinha umas flores na porta. E a gente brincava, eu brincava com as crianças, e aquelas flores, se você apertava o caule, saía um líquidozinho branco. E não é que eu fazia alquimia com aquele líquido branco. Eu dizia para todo mundo que era comidinha para minhas bonecas, mas na verdade eu misturava, meio que como o floral de hoje. Quer dizer, a gente quando para pensar, a gente entende que o caminho foi um caminho feito, mas como você falou, eu permiti dele chegar. E quando ele chegou, eu acho que eu já estava no momento mais amadurecida para realmente trabalhar por inteiro, menos conectada com o livro, vamos dizer assim, by the book, Claro. e conseguir me colocar um pouco out of the box, que você sabe que é o meu caminho, né? Claro. Aquela coisa, mais uma coisa e vamos lá, e que tudo é muito dependendo daquilo que eu estou em frente, da pessoa que está na minha frente. Isso tem muito a ver com aquela frase que você ama, que é o caminho que se faz caminhando, não é? É caminhando que se faz o caminho. Que é uma das minhas músicas prediletas, de um grupo, de uma banda brasileira chamada Titãs, que é uma música linda, mas isso eu acho que descreveu realmente a minha caminhada. Ela não foi uma caminhada que existem para algumas pessoas na minha geração. Acho que hoje, eu não tenho tanta certeza, tá? Na minha geração, a pessoa fazia uma faculdade e ali ficava. Então, ficava fazia faculdade, começava a fazer um trabalho, e era aquela carreira de mais ou menos uma linha reta. Poderia ter aqui e ali, então ela casou, então ela teve filhos, mas ela ficava numa linha reta. Hoje, tem todo, você sabe muito bem, tem todo um caminho que as pessoas mudam no meio deles, e foi o meu lado também. Até porque eu fluí. Hugo, caminhando se faz o caminho, porque eu tive tantas coisas que eu morei em vários lugares do mundo, acompanhei muitas coisas e criei outras, e aprendi e enriqueci, o que eu costumo dizer muitas vezes, tipo um armazém que eu carreguei aqui do lado durante todas as vivências. Chegou uma hora, o coitado do armazém estava tão pesado e a porta estava tão batendo para eu abrir, que quando ela abriu com os conhecimentos que eu na verdade, acumulei, me tornei a psicanalista meio out of the box, entendeu? Caminhando que se faz o caminho. Claro, porque não é normal. Realmente, a ideia que eu tenho da terapia que normalmente fazemos é sempre um bocadinho mais convencional. E quando nós nos conhecemos, eu vinha de uma terapia super conservadora que comecei a fazer aqui em Lisboa. Eu acho que você sabe, eu era um bocadinho cético com a terapia. Acho que há uns anos atrás toda a gente era um bocadinho, achava que quem fazia terapia eram os malucos, de certa forma. Mas numa fase da minha vida, ali previamente, ali na altura do meu divórcio, estava a precisar um bocadinho de suporte e que me guiassem na evolução depois da minha vida. E foi aí que o nosso amigo Luís disse: não, mas tens que fazer terapia que eu adores. E ela mistura florais, ela mistura numerologia, mais não sei quantas coisas que ela embrulha ali. E realmente foi uma lufada de ar fresco quando nós nos conhecemos, porque é uma terapia, eu acho que 360, em que nós rimos, nós choramos, nós contamos histórias. Não, é um momento, acima de tudo, eu acho que é um momento de prazer e de reforço positivo na minha vida, na minha semana, aquela hora que nós nos encontramos todas as semanas, entre as 7 e as 8 da manhã, portuguesas, todas as terças-feiras, realmente dá-me um boost para o resto da semana e para a vida, não é? Eu acho que eu sinto que você me ajuda a fazer, de certa forma, uma análise daquilo que eu vivo. Como é que posso melhorar? Como é que posso melhorar a minha relação com as pessoas que estão à minha volta, a minha relação comigo próprio, essa que acaba por ser a pior muitas vezes. E acho que acaba por ser muito interessante. É aqui um empoderamento que você me dá e que dá também a muitos dos seus outros, não queria dizer clientes, mas pacientes. Como você quiser chamar, eu sou liberal para tudo. Doritos, não é? Nós chamamos Doritos também. Doritos, porque a Doris já acompanha aqui um grupo bastante grande de portugueses, e não só que nós conhecemos. Tem pacientes de todo o mundo. Tem. Doris.
eu tenho. E eu adoro. Tanto é que eu falei que eu atendo em espanhol também, né? E tenho nos Estados Unidos, então é em inglês. Mas as coisas vão acontecendo exatamente por aquilo que eu falei do deixar fluir e se permitir acontecer. E às vezes tem medo, vai com medo mesmo, sabe? Mas eu queria, se você me permitisse, falar um minutinho de como você disse da terapia convencional quando você chegou, porque assim, eu sou sempre a favor do crescimento e da evolução e, óbvio, eu tenho o meu jeitão, né? O que eu faço, do jeito que eu acredito ser bom, mas eu não anulo nada. Então, eu acredito que realmente tem para todo mundo, para todos os jeitos, para fases da vida da gente. E eu acho que é importante a pessoa entender que no momento que ela se coloca à disposição ou ela decide que ela vai cuidar dela no mais profundo lugar que ela mesma, que é a coisa mais importante, né? É o maior valor, como você falou, ela vai se empoderar para ter ferramentas para lidar com mais equilíbrio, inteligência emocional. É menos importante qual é o tal do, vamos dizer, a linha, o sistema, o importante é que ela faça. Às vezes não encontra de imediato, mas ela vai encontrar se ela for, vamos dizer assim, decidida a entrar nesse processo. É um processo, né? Você sabe. Né? E eu fiquei emocionada com as tuas palavras, óbvio, né? Porque todo esse contexto, ouvir você falando com tanto amor, tanto carinho, que é o teu jeito de falar, mas realmente, porque tudo que eu faço é inteiro, você sabe muito bem disso, mas eu acho que o que me norteia principalmente é procurar sempre, depois de tudo e apesar de tudo, e com lágrimas, e com o que for, algum momento que a gente possa dar uma parada e procurar olhar para o que sim, para poder sair do não, e é algo que aí eu acho que é uma âncora de algo da minha personalidade, né? Porque essa coisa da alegria, da leveza, eu acho que eu acabei levando para a vida madura como algo que é meu para poder também expandir. Que eu acho que foi isso que, de princípio, no momento que você estava, que meio que estava, vamos dizer, num túnel, que não tinha muita luz, chegou para poder, mesmo que fosse uma vela pequenininha, ela já ilumina o túnel inteiro, não precisa ser várias velas, né? E foi esse o caminho que eu acho que é muito bacana, né? Na relação. E eu acho também que o importante é a pessoa entender que ela precisa sentir empatia. Porque o que eu gosto muito, o Yves Alon, eu ouço, é um dos meus favoritinhos. Eu tenho vários, né? Eu tenho vários modelos que eu gosto de me inspirar, porque eu acho que com toda a humildade, eu acho que é isso que faz a gente crescer também, né? Ninguém sabe tudo toda hora. E ele fala sempre que, na verdade, o que mais importa é o vínculo que o terapeuta e o paciente criam, e menos que sistema ou que livro. E sim, é nisso que a coisa cresce, né? Porque juntamos nós para um caminho. Claro. E eu acho que no final tem que ser algo fun também, não é? Tem que dar prazer, não é? Você tem que gostar daquela pessoa. Não pode ser um terapeuta que você não sente a conexão. Eu acho que eu vejo como uma amiga da minha vida. Alguém quem confidencio as minhas coisas, alguém com quem eu gosto de passar aquele tempo, não é? No passo, ou não estou na consulta, a olhar as horas, saber quando é que vai acabar, não é? Porque já estou farto. Não, é um tempo que é nosso, não é? Que é meu, de certa forma, mas que é para ser aproveitado. Doris, eu tenho muitas perguntas para lhe fazer. Há vários temas dos quais eu quero tocar, mas acho que temos que falar das frases que você gosta, das músicas que você gosta. Porque a Doris é muito de contar histórias e de fazer analogias das histórias para a vida real. Eu lembro que quando nós nos conhecemos no início, eu estava com alguma dificuldade em ultrapassar uma pedra no meu caminho e, na verdade, a Doris tem tido uma vida completamente camaleónica, não é? Já deve ter tido muitas pedras no seu caminho, já deve ter passado por muitos túneis. E o que é preciso realmente para passar para mudar de fase de vida, não é? Porque eu vejo que você já teve várias fases na sua vida, não é? Vários momentos, vários amores,
várias histórias, não é? E também se foi transformando. O que é preciso para não ter medo ou para ter capacidade de dar o passo em frente? Então, vamos voltar para o começo, quando você falou que um pouco da nossa conversa, ou uma maioria dela, ia ser esse mergulho em si, né, no eu. E eu digo que esse é o começo de tudo, mas não como aquela frase que todo mundo fala, o autoconhecimento, então ela precisa ter o autoconhecimento, e a pessoa precisa sair da zona de conforto. A pessoa não precisa nada, ela precisa só decidir, que é o que a gente falou antes. Mas essa decisão é o que vai mudar tudo. Porque, na verdade, quanto mais você se conhece, mais você conhece como você pode lidar com as situações. Então, você aprende a sair da vitimação, né, que é algo que a gente muitas vezes carrega da infância, do coitadinho de mim. Você consegue sair da onipotência infantil, que só eu que faço, só eu que consigo, que são os mestres controladores. E assim vai adiante. Então, já que a gente falou de historinhas, vamos contar uma historinha? Vamos falar da história do buraco. Vamos contar a história do buraco. Que essa história eu acho que ela vai ilustrar para muitas pessoas essa parte do autoconhecimento e como a gente pode treinar e facilitar o nosso caminho, do caminhando, como é que se faz o caminho. Então, como eu gosto muito de estar sempre ouvindo e aprendendo coisas, agora que a gente tem essa modernidade de Spotify, de YouTube, e tudo que a gente agora tem acesso, eu faz um tempo escutei uma palestra do Wayne Dyer, que foi um grande motivador americano. Numa época da vida dele, hoje ele já é falecido, mas numa época da vida dele que ele tinha encontrado o equilíbrio, que ele também teve uma vida repleta de muitas coisas, como todos têm, cada um com a sua sacolinha, né? E aí ele conta uma história de uma mulher que foi num workshop lá nos Estados Unidos e ela está no workshop e entrega uma folha em branco para cada um dos participantes e dizem: vocês aqui precisam preencher os 5 capítulos da sua vida. E ela começa descrevendo os 5 capítulos. Diz ela que o primeiro capítulo foi quando ela saiu na rua, um dia, leve, livre e solta, e ela cai num buraco naquela rua. Um buraco muito fundo, assim ela descrevia, era um buraco muito fundo e ela caiu naquele buraco e ela entrou num desespero totalmente da emoção, que ela não conseguia parar de chorar, ela não conseguia encontrar algo para se acalmar e encontrar uma solução para sair do buraco. Então ela estava meio que desistindo, achando que ali acabou o caminho dela, que ela ia morrer por ali naquele buraco, até que ela demorou muito tempo e ela conseguiu encontrar um jeito de sair do tal do buraco. Aí ela conta o segundo capítulo. No segundo capítulo ela conta que ela está andando na mesma rua. E aí ela lembra daquele episódio tão dolorido que ela caiu naquele buraco. Então ela fala para si: bom, agora eu já soube o que é cair em buraco, eu não vou cair no meu buraco. Então ela está andando lá na rua e ela cai no mesmo buraco. Ela cai naquele buraco, ela sente que ela não está chorando tanto, ela está menos desesperada, ela já conheceu aquele lugar ruim dela, do que aconteceu, e ela sai daquele buraco. Vai ela para o terceiro capítulo da vida. Tá ela na mesma rua, de novo. E ela vê o buraco, lembra dos 2 episódios, e ela fala para ela mesma: dessa vez eu vou estar muito mais compenetrada, porque eu não posso, não quero passar mais por aquilo, eu não vou cair no buraco. Mas ela escorrega. Como a gente escorrega. E ela escorrega, cai naquele buraco e sai rápido. Já aprendeu o mecanismo. 4º capítulo da vida dela, ela está de novo naquela rua, olhando para aquela possibilidade. Ela vê o buraco, mas ela começa a fazer mantras e meditações e andar devagar e prestar atenção nos passos dela. E ela consegue não cair no buraco. Superou o buraco. E o 5º capítulo da vida dela, ela muda de rua. Aí eu te pergunto: você quer decifrar um pouco o que essa história significa ou você quer que eu conte um pouquinho do como a gente pode resumir rapidamente o que quer dizer viver uma vida com 5 buracos, 4 na mesma rua? Me conte, você é a minha convidada de honra. Imagina. Então, na verdade, eu dei esse exemplo, que ele é muito ilustrador, porque, na verdade, o buraco é nada mais do que os nossos próprios buracos. Todo mundo tem. Não existe alguém, né? Você vai, quando você viaja, que você vê os reis e as rainhas, eles também tinham lá o quarto que era o banheiro. Todo mundo tem de tudo na vida. E todo mundo tem os seus buracos, e todo mundo tem os seus caminhos mais difíceis, as suas sombras. Então, quando a gente fica mais
consciente daqueles buracos, que é por isso que ela continuava entrando na mesma rua. Porque ela estava consciente, mas ela não tinha a força suficiente para não se colocar naquela situação. E a situação pode ser uma separação, que você sabe muito bem, ou uma demissão de trabalho, uma perda, qualquer coisa impactante, um acidente de carro, enfim, não faltam situações que, quando a gente não tem uma preparação mais forte de saber que a gente sabe sair dos buracos e que a gente procura não entrar em lugares perigosos para aqueles buracos, a gente tem a força de fazer o caminho e deixa o caminho levar, porque a gente confia que a gente vai dar conta. Eu não sei se vocês portugueses falam isso, mas os brasileiros falam, a gente confia no nosso taco. É o taco da gente jogar. Então eu vou ganhar no jogo. E se eu perder, eu sei como lidar com a perda, entende? Porque é uma forma de se fortalecer. Então vamos falar de uma música, uma frase de uma música? Tem uma música que eu acho que é muito bacana também, que fala muito sobre o autoconhecimento de uma forma bacana, que é uma música do Caetano Veloso. E essa música fala, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Eu até acrescento que, em vez de delícia, se eu fosse o Caetano, eu diria a alegria, né? Porque eu sou feliz na alegria de ser quem eu sou, apesar dos buracos, porque eu aprendo a lidar com eles, né? Então, são esses tipos de colocações que a gente coloca, que a gente, num momento triste, como você mesmo falou, eu também não sou isenta de notícias difíceis, de momentos que são desafiadores, mas é assim que eu procuro encarar. Então, até quando a vida traz uma tragédia, porque ela traz tragédias, tem chateação e tem tragédia, né? A gente, às vezes, vive a chateação, que são os buracos que a gente sai mais rápido. A tragédia, às vezes, é uma areia movediça que vai nos levando e a gente precisa de forças maiores. Até lá, acredito eu que, com a inteligência emocional de um autoconhecimento, a gente consegue chegar melhor. Esses são um dos exemplos. Pode me perguntar que eu estou aqui. Não, obrigado. Eu amo essa história. Amo mesmo. E há outras músicas que você gosta. Eu lembro quando nos conhecemos, você me falou daquela música que eu já conhecia, mas nunca tinha ouvido muito bem a letra, Como uma Onda no Mar. Exato. Lulu Santos. Do Lulu Santos, que você também adora, não é? Adoro. Adoro. Não sou nada brasileira, né? Eu sou nada bairrista, como a gente fala. Não, mas são letras realmente que nos fazem perceber. Eu acho que as pessoas têm muitas vezes um comportamento muito rígido e têm que ter aquela verdade, têm que seguir pelaquela rua, não é? Aquela rua que é a rua principal do nosso caminho. E não vem outras. Mesmo caindo nos buracos. Sim, mesmo caindo nos buracos. E às vezes é este certo e errado que nós temos bem pré-definido, que nos faz mal, não é? Que nos destrói por dentro, que não nos deixa felizes, que nos deixa cegos de determinada forma. Não é? E você tem uma leveza tal, não é? Não é só a leveza. Eu ouvi numa das suas entrevistas, que eu dei fazer um trabalho de casa, para você o maior charme de uma mulher é o sentido de humor e a leveza, não é? Posso dizer que estou perante uma mulher muito charmosa, então. Muito obrigada. Ainda bem que a camisola, como vocês falam, que nós falamos de camisa, mas eu sei que vocês falam camisola, que a minha camisola é vermelha, vão achar que é por causa da camisola. Se eu ficar vermelha. Muito obrigada. Não, vai haver pessoas que só nos vão ouvir, não é? Que só nos vão ouvir. É verdade, quem puder nos ver em algum momento no YouTube. Mas realmente você fala tanto sempre de uma flexibilidade e do aceitar, não é? Do aceitar, do confiar no caminho, do sentir, não é? Do estar atento aos sinais e de sentir, ok, isto faz-me bem, isto não me faz bem, vou pelo caminho que me faz bem, não é? Não interessa o que é que os outros vão achar, não é? E há aqui sempre aquelas crenças, os outros sempre no nosso ouvido e atrás de nós, o que é que eles acham, o que é que eles vão achar disso, não é? Quero falar um bocadinho desse papel que os nossos estímulos externos e as pessoas que nos rodeiam, como é que eles acabam por impactar as nossas escolhas e acima de tudo também a forma como nós olhamos para nós, não é?
Claro, como eu costumo falar sempre, a validação, né? Sim. Quando a dificuldade de falar, eu me valido, então eu me aproprio da minha vida. Então, esse tipo de influências externas, elas acabam afetando menos, quanto mais eu amadureço. E maturidade não tem a ver com idade. Pode ter uma pessoa de 80 anos que é mais infantil do que um de 20, né? Que acontece no meu consultório, tá? Eu tenho gente muito madura de 20 e gente de 60 e pouco imatura. Então, é questão de quanto a pessoa consegue se apropriar da própria vida. Mas eu acho que, assim, é claro que a gente não vai entrar aqui na toda um discurso analítico de tentar encontrar qual foi a fonte que levou essa pessoa mais ou menos se proteger com mecanismos de defesa, de às vezes ter dificuldade de olhar para si como o valor, e o valor está no outro, então o que o outro fala tem mais valor do que eu falo. Ou a pessoa quer tomar uma decisão, mas ela não quer contrariar, que aí é o lado do dizer não para alguém que é muito importante, que é uma figura de autoridade na vida das pessoas. Isso tudo é muito difícil, mas não é impossível de se tratar ou de chegar nisso. Quanto mais você conhece, que bacana que você é, sabe? Porque a verdade é você aceitar você de todos os lados, entende? Porque quanto mais você aceita, menos sofrimento tem. Vou contar outra história? Vamos lá na história? A história da fila indiana, que na verdade lá no Brasil, quando eu contava, era a fila da loja americana. Não sei se você já foi na loja americana. Não existe alguém que não foi na loja americana. Sim. Mas como o português Aqui não sabe o que aqui é a não loja tem. americana... Sabe o que é que pode falar aqui? Aqui em Portugal pode falar fila indiana ou pode falar bicha também, sabe? É? Aqui Não? quando você tem uma fila, assim, uma fila indiana, pode chamar, vai para a bicha. Estou na bicha. Jura, Hugo? Sério. Que assim não. Não sabia isso. Não Sério. sabia. Pode... Bom, É verdade. seria mais difícil da gente usar isso lá no Brasil, tá? No Brasil isso não caberia. É melhor a Não, loja americana. Não, sério, você pode usar no trânsito também. Se dava mais antigamente, vou ali, mas está uma grande bicha. Sério, é sério que está uma grande Então, fila. então vamos fazer um meio termo. Todo mundo hoje sabe o que é fila de aeroporto. Exato. Aquela fila quilométrica que a gente vai andando um atrás do outro. Então, tem algo que eu sempre conto que nós, seres humanos, andamos na vida e teremos que entender e encarar isso desse jeito, como como essa fila do aeroporto. Tá? A indiana, da bicha, da loja militar. Um atrás do outro, que nós temos o privilégio de carregar duas sacolinhas com a gente. Uma na frente e uma atrás. A sacolinha da frente, que a gente carrega, é a sacolinha que a gente enxerga as qualidades, o lado bonito, o lado que a gente se orgulha, que a gente gosta de expandir, de mostrar, que a gente sorri, que a gente está confiante nesse lado. E o lado de trás, a sacolinha de trás, é o lado que a gente carrega a sombra, as manias, as frustrações, aquela coisa ranzinza, as impulsividades, vamos dizer, todo o escuro. Mas como é que a gente anda na fila bicha da loja americana? A gente andando um atrás do outro, a gente enxerga a nossa sacolinha na frente e a sacolinha de trás de quem está na nossa frente. Mas a gente não enxerga a nossa sacolinha de trás. Então, a gente constantemente tem a tendência a olhar para nosso lado bonitão e criticar ou ficar muito, vamos dizer assim, influenciado pelo lado crítico que tem na nossa frente, do lado escuro da pessoa da frente. Quando a gente para repensar e a gente entende que o que ele está carregando atrás, a gente tem um atrás também, e a gente, com muita mão na consciência, com muita humildade, pode averiguar se será que naquela nossa ali também não tem um monte de coisa do que eu falei para fulano, falei para Beltrano, do que ele diz para mim que eu fico com raiva, mas eu não expresso. Será que não está naquela sacola que eu também tenho? Porque eu também tenho essas características. Só que eu escondo até de mim, porque eu não quero olhar para trás, então eu não vejo. Então, quando a gente faz um trabalho, que a gente evolui nesse lugar, fica muito mais fácil quando a gente lida com, vamos dizer assim, relacionamentos amorosos, relacionamentos de pais e filhos, como você tem a tua experiência, eu tenho a minha, né? Das críticas mútuas, mas espera aí, vamos olhar o que eu tenho na minha sacolinha. Porque aí na hora, se eu lembro que eu também tenho, eu murcho.
Eu podia estar um pavão, aí eu já sei, eu faço a mesma coisa, então peraí, vou mudar o rumo. Então esse é um lado que eu acho ajuda muito quando a gente toma também decisões na vida, que a gente entende melhor esse lado que são os buracos e a sacolinha de trás, que é nosso, que não depende do que o outro está carregando. Porque também tem aquelas pessoas que querem não olhar para a sacolinha da frente de quem está na nossa frente e fica puxando a cabeça para olhar para o lado, para ver se ele enxerga o que tem na sacolinha da frente de quem está na frente, ou fica olhando para trás, mas não para a sua sacola, para ver o que o outro de trás tem na sacola da frente, para aquela concorrência que não é tão justa para a própria pessoa. Porque o que eu digo é assim, eu acho que a gente já falou disso muitas vezes, mas a gente está aqui com ouvintes para ouvir. Freud sempre falava, já que a gente está falando aqui um pouquinho, muito rápido, que o bebê ele nasce espontâneo. Ele, na verdade, vai criando com o caminho as suas limitações, como você usou as crenças limitadoras, com o caminhar da vida, onde ele vai esbarrando e atritando, e assim ele vai, muitas vezes, botando poeira em cima do que ele é originalmente, daquela espontaneidade. Então, quando chega num certo lugar, às vezes a gente já não dá mais conta de ser o que a gente precisou ser enquanto vida adulta para dar conta de agradar o mundo lá fora, que é o que você falou, como é difícil de dizer para o outro que eu não vou fazer aquilo que o outro acha melhor para mim, fazer o que e não sofrer por isso, né? Claro. Ela não, mesmo que eu errar, a responsabilidade é minha. Porque no fundo, o trabalho que a gente vai fazendo é entendendo que buscando essa autenticidade, essa espontaneidade, a gente também deixa brotar o talento natural de cada um para tudo que a gente faz na vida. A gente brincou, né? Você brincou um pouquinho com esse meu jeito de ser, das músicas e dos exemplos e das metáforas. Mas isso é uma inspiração que eu busco para mim também, né? Porque eu acho que do momento que eu voltei para a minha autenticidade, fiz um monte daqueles testes que eu ouvi no podcast do nosso querido Luiz, das forças maiores, aí você faz aquele das 16, das personalidades. Eu adoro essas coisas também. E é muito interessante porque quase todos davam, se não era no primeiro lugar, era no segundo, sempre a mesma coisa. E eu vi que então não era algo que eu impus para ser. Sou. Se eu sou, então eu expresso. Então não é uma coisa que eu tenho que ter, porque eu já sou. Então nesse lugar da busca de se conhecer, entra e a gente engloba isso aí também, da espontaneidade. Aliás, falando da espontaneidade, eu queria deixar isso mais para longe, mas você sabe, você me conhece, você sabe que eu dou, às vezes, nome até de música para os florais, né? Eu sei. E tem um floral que a gente adora muitíssimo, né? Que é da Sandra Epstein, que nós somos apaixonados por esse floral. Que é uma querida. Muito querida, muito inspiradora, que chama-se Prazer, e que eu, na verdade, eu apelidei ele de Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, com a música do Zeca Pagodinho. Porque é conseguir tomar esse floral, porque eu confesso, não é todo paciente que na primeira vez que toma vai sentir como você já sente, quando tem aquilo que você falou, da resistência, não quer mudar de rua, né? Porque aquela é a avenida principal, tal. Um floral que vem deixar a pessoa leve, vamos lá, vida, deixa a vida me levar. A pessoa quer matar alguém no trânsito, de tanta raiva. Então é uma questão de ir fluindo com a vida para conhecer como cada um funciona, esse eu que a gente vem falando agora, né? E realmente você tocou aí no prazer e no floral do prazer com a sua experiência e eu com a nossa experiência conjunta senti bastante o corte de algumas amarras para com essas tais crenças, não é? Porque nós estamos sempre agarrados àquilo que não nos deixa viver plenamente ou deixar-nos ser autênticos de determinada forma. E o prazer, como outros florais, que eu depois gostava de você explicasse, assim, quais é que são os seus florais favoritos? Eu posso dizer uns... Ai, que pergunta de... Eu gostava que você falasse dos seus florais favoritos. Mas eu posso dizer que não só a nossa terapia, mas os florais
têm uma importância grande na minha vida, porque eu sinto realmente um determinado desbloqueio, não é? Eu sinto um desbloqueio, sinto que sinto uma proteção também grande com os florais. Também posso contar mil histórias por exemplo, se eu tenho um paciente complicado, vou ter um paciente complicado que tem uma energia difícil, é tóxico de determinada forma, eu vou, tomo raposa, o guerreiro de luz e eu sinto-me protegido, sinto que ali uma bolha e que tudo vai correr bem. Ou se tenho que fazer alguma coisa, o prazer eu adoro tomar quando passa. Vou ter que fazer alguma coisa que não me dá assim tanto prazer. Alguma coisa chata, vou ter que ir a uma reunião chata, vou ter que ver uma pessoa. Nós não temos que ser ligados a toda a gente, não é? E acho que cada vez mais, com a tal maturidade que você falava, nós percebemos aquilo que nos faz bem e aquilo que não nos faz bem. E vamos tentando cortar ao máximo. Não entrar na rua para cair no buraco. Exatamente. Mas como é que você conheceu estes florais? Como é que você, há bocado já contou que conheceu os florais quando começou a fazer o primeiro curso de psicanálise integrativa, não foi? Foi tudo muito acaso, que não existe acaso, né? Que a gente entende que tem muita coisa que eu digo, é certo? É um chamado que você ouve ou não. Ou às vezes você não ouve, mas chegou uma hora que te empurram para ouvir, né? E aí você vai. Na verdade, Bach eu ouvi num outro curso que eu fiz, na fase que eu tinha lá o meu espaço. Como eu gosto muito de cheiro, sabe? Essa coisa que para mim me faz muito bem cheirar. Eu fui fazer um curso de aromaterapia. Falei, eu vou botar um cheiro especial, eu gosto de ter cheiro. E lá eu ouvi falando, florais aqui, florais dali, florais de Bach. Eu falei, mas que danado é esse floral? Mas, na verdade, eu já tinha ouvido falar disso há um tempo, numa pessoa que hoje é minha grande amiga, que tinha se mudado para abrir uma clínica em frente ao espaço onde eu tinha, que ela é numeróloga, e ela naquela época trabalhava com florais, mas ela trabalhava só com Bach, e não é que ela diagnosticava pensando, ela pegava num papelzinho, ou a gente escolhia lá, meio que só do inconsciente. Eu lembro que nesse episódio ela me deu um papelzinho, olha só como é que a vida é. Ela me deu um papelzinho, porque ela me ofereceu aquela sessão de numerologia, sabe, Hugo? Porque ela falou, você é uma pessoa tão extrovertida, tão simpática, se você gostar, você vai poder contar para os teus clientes e vão poder vir e tal. Falei, ok. Tudo que ela falou naquele dia, praticamente eu não prestei atenção em nada, numeróloga, hein? Vamos ver onde é que a vida traz a gente. E eu lembro que ela virou para mim e falou assim, mas olha, eu vejo aqui que o seu sucesso vai vir do lado espiritual. E eu olhei para a cara dela, falei, o quê? Você tá vendo aquele negócio ali do outro lado da rua? Aquele negócio é meu. Eu não preciso de sucesso espiritual, eu preciso de dinheiro no banco. Eu falei, e saí de lá com o papelzinho, joguei o papelzinho dos florais e não fiz. No tal do curso da aromaterapia, tinha passado um tempo, e aí eu ouvi tanto falar, eu falei, sabe o quê? Eu vou fazer esse tal desse curso. Nunca mais eu parei, Hugo. Foi uma coisa como ele me impactou muito numa época da minha vida. Fez assim, foi muito pontual o floral que eu tomei, o primeiro floral. Foi só de Bach no começo. Eu comecei com isso e aí, sabe, é uma estrada que você entra e que não tem volta. Vai, eu sou curiosa, eu vou para frente. E aí, de Bach, eu fui fazer um outro curso que também foi um acaso. E aí fui chegando nos florais. E virou alquimista depois, não é? Completamente alquimista. Eu tenho quase 600 vidros na minha casa, porque para quem mora em Israel, aqui só usam Bach. Então, todo o meu outro conhecimento eu preciso trazer de outro lugar. Então, eu vou aprendendo. Já viajei para Canadá, como você sabe. Você também já sabe que eu viajo, aí eu tenho umas pausas, né? Não foi antes da pandemia, que hoje a gente já consegue fazer muita coisa online, que nem sempre é a mesma coisa nos florais. Porque você está em loco, você vê como funciona, a natureza é maravilhoso. Mas você tinha feito uma pergunta, quais são meus florais prediletos? Olha como é difícil. Porque, na verdade, até eu fico constrangida de ofender algum floral e dizer, poxa. Mas eu vou confessar, prazer, não tenha dúvida, ele fica praticamente no topo da minha pirâmide. Eu até já escrevi artigos sobre esse floral. Eu vejo ele como é como se fosse uma esponja muito, muito dura,
contar que ela vai e ela esfrega as ferrugens da nossa alma que ficaram, assim, em vários cantinhos que a gente nunca conseguiu soltar. E o prazer vai fazendo isso de uma forma tão agradável, que a gente vai liberando, que a gente vai se afetando com menos coisas que não têm importância, a gente vai dando importância às cores, às coisas, vamos falar de cores, que valem a pena olhar para aquelas cores. Então, esse é um floral que, em algum dia que o meu céu interno pode acordar nublado, eu tomo prazer e logo tira as nuvens e vira turquesa. O outro floral que você sabe, porque você também usa ele muito, obviamente, que é o abundância, dos florais do Pacífico, do Canadá. Eu sou apaixonada por esse floral, pelo que ele causou na minha própria vida, em questão de mudanças, e o que eu vejo que causa com as pessoas que eu indico, né, que eles fazem. E óbvio que tem florais, assim, o chamego, que é um floral das filhas de Gaia, que traz um acolhimento e uma nutrição muito grande desse lado afetivo, e você sabe como eu sou afetiva, então isso é importante. Mariposa lílica da Califórnia, que faz a mesma coisa para outros estilos de mães. Sabe o que eu vou aproveitar? Eu até anotei aqui 2 frases, já que a gente ia falar de coisas que são filosóficas, já que a gente está falando do floral do chamego, eu quero aproveitar o gancho. Existiu uma psiquiatra brasileira chamada Nise da Silveira, que ela viveu nos anos 40, mais ou menos, lá de 1940, mais ou menos assim. Ela veio para o norte, lá nordeste do Brasil, para o Rio de Janeiro, para trabalhar no hospital psiquiátrico. Agora, você imagina o que era naquela época os homens olharem para uma mulher que nordestina, que ia querer trabalhar com eles lá. Então, existia uma resistência enorme a ela. E ela, com toda a afetividade maravilhosa que ela tinha, ela não aceitava que davam choques em pacientes, as coisas que faziam naquela época. Então, o que eles faziam para ela fechar a boca e queriam jogá-la para um canto? Eles arranjaram uma sala bem longe, e aí eles puseram ela naquela sala, e ela, bom, tá bom. E aí ela viu na sala que tinha uns pincéis e umas telas jogadas. Ela falou, opa, eu vou aproveitar isso aí e vou fazer um trabalho com os pacientes. E com isso ela começou a criar a arte-terapia no Brasil. Naquela época ela conseguiu ter contato com o Jung, da arte-terapia, né, que era um psicanalista, que na verdade ele era um psicólogo analista, mas não era judeu, então ele não foi perseguido como Freud e a tropa de Freud toda. E aí ele junto ajudou ela fez exposição com os quadros, e ela ajudou muito. Tem um filme de um grande amigo meu, o Robertinho Berliner, é um filme em português que eu acho que dá para procurar e ver no YouTube ou no Netflix, que eu tenho que procurar o nome, mas é Coração... O Robertinho Berliner. Depois a gente coloca, quando a gente for postar, o nome do filme, que vale a pena, que é a história dela, que quem faz o filme é a Glória Pires, que é muito conhecida. É uma atriz conhecida. Agora, Tá na Netflix, já vi. Você já viu? Então, ele é meu amigo de infância. Sério? Me convidou para a estreia no Rio. O filme é magnífico. 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 Ela faz um papel ótimo, então no hospício. Exatamente. Essa é a Nise da Silveira, tá vendo? Sim. E ela fala 2 frases que eu queria falar, já que a gente estava falando disso. A primeira, que eu acho que você vai adorar, que ela fala assim, tá no meu Instagram até: não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Porque ela diz que todos podemos permitir um pouco de loucura, porque senão fica aquela pessoa que anda só pela rua, aquela cisma que é aquela rua, fica neurótica caindo no buraco, com aquela obsessão do cair no buraco, e ela não é uma pessoa agradável, porque ela se torna chata. Agora, a frase que eu me identifico muito, ela diz assim: o que cura é o contato afetivo de uma pessoa com a outra, o que cura é a alegria e a falta de preconceito. Eu me identifico com cada letra dessa frase. Super. Muito. E eu posso confessar que, assim, por eu ser, vamos dizer, pioneira em atender online, né, desde 2011, quando ninguém imaginava que isso era possível, eu era muito criticada na época, que eu não era séria. Imagina fazer terapia online, falavam para mim. E você sabe que a gente até se conhecer pessoalmente era só online. E a coisa fluiu. Por quê? Porque eu acredito que o vínculo afetivo e essa afetividade, o contato afetivo, pode ser feito através de qualquer via, até mesmo no telefone.
Às vezes você liga para algum atendente de algum problema com o telefone e você sente que a pessoa está sorrindo no telefone, você não está vendo a cara dela. Mas você sente, é o sentir. Isso é muito bacana, né? Essa coisa de atender, eu até vou falar um rapidinho, essa coisa de atender online, eu queria te falar que existe uma coisa tão bacana nesse meu processo de permitir da permissão e de que eu permito atender online, até quem está dirigindo, né? É o caminho do trabalho que a gente conhece e vai fluindo e a pessoa vai conversando comigo e isso não muda nada, mas na maior parte do tempo eu sou a que entro na intimidade do paciente online. Não é o paciente que vem no meu setting de terapia e entra no meu espaço. E eu aprendi que isso faz uma diferença muito grande, porque a pessoa que entra, me permite entrar no espaço dela, que você sabe que eu atendo pessoas acordando de manhã. Tipo, tem um paciente médico que 5h30 da manhã, antes de ir pro plantão, lá no Brasil, faz terapia comigo, então ele ainda está meio que de cueca com o cabelo em pé e vai fazer o café junto comigo. E as coisas vão fluindo, ele vai entrando na terapia, e são terapias, e são sessões maravilhosas, e gera uma intimidade que eu acho que ela ajuda muito no processo dos dias de hoje. A gente tem que entender e se adaptar e se readaptar com a flexibilidade de que o que foi na época de Freud para o que existe hoje tem um abismo, tem uma ponte enorme e longa que a gente precisa diminuir e vamos dizer assim, e aceitar essa modernidade, né? Como você aceita lá no seu consultório também, eu tenho certeza. Não, é verdade, você sempre foi moderna. Oh, muito obrigada. Sempre com um passo à frente. Obrigada. Bom, queria perguntar uma coisa. Destas pessoas todas que você atende, todo mundo, com culturas diferentes, há alguma característica, alguma problemática que você identifique quase todos? Assim, uma questão que você ajuda a resolver? Olha, eu acho que a tua pergunta, se eu traduzir ela para a minha linguagem, é o que eu diria que é o que eu tenho mais no consultório, Sim. questão de, não estou falando nem de queixas, mas funcionamentos que nos, vamos dizer assim, impedem e atrasam a qualidade de vida. Porque eu digo que a terapia, na minha opinião, o que ela vem buscar não é acabar o sofrimento de ninguém, porque isso não existe. E Jung sempre dizia, a terapia não tem como objetivo evitar o sofrimento. O sofrimento ele vai existir na vida humana. É dar ferramentas para as pessoas poderem lidar com o sofrimento. Então, o que eu digo que muitas vezes impede a qualidade de vida, vem no lado, na maior parte da vida, das relações entre pessoas. A dificuldade de aceitar as diferenças do outro. Porque é muito fácil falar, é muito fácil filosofar, mas na prática, no dia a dia, quando você volta para casa, está cansado e tem 3 filhos, e o marido vai lá, fica no telefone, não está querendo nem saber, nem pegou o lixo para baixo para descer, para ajudar, e está lá a mulher fazendo jantar para os filhos. Estou dando exemplo bobo, tá? Mas ele ajuda em outro jeito, ele faz isso de outro jeito. Nessa hora as diferenças gritam e fica difícil. Ou quando a pessoa é muito de toque, ela gosta que abracem, ou ela gosta que falem, eu te amo. E o outro não é assim. Ele mostra que ama se ele faz compras do que ela gosta, se ele prepara a cama de noite com cobertor quentinho para ela chegar e estar quente. Ela nem olha para ele, ela quer que ele fale que ama, e ele não fala. Então, todo um caminho das diferenças humanas, eu acho que isso é um grande desafio. E hoje, como a gente é exposto a tantos estilos de todas as pessoas que a gente vê, o julgamento aumentou. Porque fica mais fácil, às vezes, julgar do que entender, né? Que é a tal da sacolinha, na frente e atrás. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu completamente. E eu vejo que à minha volta também posso dizer que a parte dos problemas que eu vejo nas pessoas é o mesmo, não é? Se bem que depois na minha parte profissional é uma coisa que eu queria perguntar para você. E algo que também nós falamos muitas vezes que tem a ver com a própria relação com o espelho e com a forma das pessoas se entenderem, se aceitarem. Como é que nós podemos melhorar esta autoperceção de nós próprios? Porque
eu falo por mim, não é? Nós acabamos por fazer comparações que não queremos e achamos sempre que devíamos ser de determinada forma, e depois aquela parte muito chata é que queremos todos ser perfeitos, não é? Achamos que a perfeição nos vai fazer melhores pessoas, nos vai alinhar melhor num determinado caminho, não é? Pois andamos aqui num loop que ficamos um bocadinho perdidos. Como é que você pode ajudar aqui a pôr um ponto final em cima da mesa a esta questão da perfeição e transformar melhor esta aceitação? Meu Hugo querido, um ponto final não sou eu que consigo colocar, porque isso é quase que impossível. Porque, primeiro, que a perfeição já é algo que é muito individual, cada um tem uma definição de perfeição diferente do outro, né? As pessoas se olham no espelho, elas veem muito de acordo com o que é o conteúdo dela, com o que é o universo e com o que é também com as pessoas que ela escolhe conviver. Entende? Então, uma pessoa que vive num lugar que o que mais importa para ser aceito naquele lugar é a comida gostosa e se divertir em volta da mesa, não estão preocupados se ela vai andar de biquíni e tem banhas. Então, não tô nem então, também é cultural, né? É uma coisa que a gente não pode dizer o que é perfeição. Aí aquele pessoal, a perfeição é a pessoa ser sorridente, feliz, alegre e conviver feliz com todo mundo. Num outro lugar, é o lugar onde é o estilo da pessoa, se são roupas de grife, se ela é magrinha, se ela é malhada. Então, a gente não pode definir isso, mas o que a gente pode fazer é tentar sofrer menos. O padrão que muitas pessoas colocam de autoimagem é muito alto. E com toda essa internet de hoje em dia, e os influencers, e as coisas que fazem de Photoshop, que não são a realidade, e vivem a novela e não o que acontece no dia a dia, nossa, é um sofrimento já para crianças, né? Para as pessoas jovens. Então, a primeira coisa que eu diria é parar primeiro, toda vez que a pessoa quer se maltratar tanto, e tentar olhar no espelho quem eu sou. Então, eu não, assim, que tipo de corpo eu tenho, que nariz eu tenho. Tem coisas que dá para consertar. Tem coisas que eu vou ter que aceitar. Lembra que eu falei antes que com a aceitação a gente sofre menos? É óbvio que falar é fácil, fazer é difícil, porque a gente pode falar milhões de vezes, então, você tem que aceitar que você é narigudo, você tem que aceitar que a tua orelha é igual a orelha do Charles, né? Sei lá. E tudo bem, ele é príncipe. Mas como Agora já é rei agora. É rei, desculpe. Já é rei. Ai, desculpe, Charles, desculpe. Porque me veio a princesa Diana e aí eu me lembrei do Charles. Tipo, ela era um tipo de beleza que, se você olhar bem, ela não era uma beleza que ela tinha aquele rosto perfeito, o nariz dela não era perfeito, ela não era uma bonequinha, mas ela tinha presença. E o que traz, eu acho que isso serve para qualquer pessoa, o que traz uma certa calmaria é se você olhar para o que você expressa de dentro. Então, tem pessoas que elas são muito bonitas, mas elas não iluminam nada. Elas não deixam nada por onde elas passam, porque elas são apagadas. A gente lá no Brasil diria que ela é sem sal. E quem gosta de comer comida sem sal? Ninguém. É uma comida sem tempero. Entendeu? Então, é olhar para o que a gente tem dentro, não como uma filosofia barata, mas como uma realidade. E aí, quanto mais você faz esse trabalho de se olhar no espelho e tentar entrar dentro de você e falar, poxa, realmente, nossa, nessa fase da minha vida, que já estou mais envelhecida, fico com rugas e a minha pele está cheia de mancha e eu já sou flácida e mesmo que eu faço pilates muitas vezes por semana, é o que é. Mas, poxa, que maravilha que eu consigo fazer com que uma pessoa fique com os olhos brilhando quando conversem comigo, ou que o meu sorriso pode acalentar alguém. Então, eu fico procurando, inclusive dentro de mim, como que isso me traz respostas. E eu acho que é um caminho. Não sei se é o ponto final, mas é um ponto, 3 pontinhos nas histórias, entendeu? Não sei se você tem uma outra ideia, Sim. já que você ouviu o meu vídeo lá, mais fresquinho do que eu. Não, eu concordo completamente e acho que essa imagem desfasada que por vezes nós temos de nós próprios realmente precisa de
depois de algum apoio externo, para as pessoas perceberem, não, mas tu estás bem, tu estás ótimo, se calhar queres algo também que não é possível teres, não é? Se calhar como estava a dizer, se calhar não tem o nariz, tem um nariz um pouquinho maior, mas depois se calhar tem uma voz magnífica, tem um sentido de humor único, tem uma presença tal, não é? Dustin Hoffman era baixinho, narigudo e que pessoa carismática, né? Estou dando um exemplo para as pessoas se inspirarem. Perfeitamente, Hugo, eu até completaria um minutinho sobre esse assunto, que assim, na verdade, sempre existe algo que aquilo você pode achar bacana. Já que eu trabalhei com as gestantes, por exemplo, uma época, que tentava ajudar na imagem, bom, quando a mulher está grávida, então a roupa não cai como cai quando ela não tem a barriga, certo? Então, ela, vamos dizer, botar um lenço, ou ela botar um acessório bacana, e aí ela se diferenciar por um lado que vai fazer ela bem também, ser perfumada, ser interessante. Esse é o lugar, e não ficar, Claro. né, naquele lugar do comum. Ser comum, ser mais uma sem sal. Sem dúvida. Há uma frase do Freud que você tem na sua bio, que é: a psicanálise é por essência uma cura pelo amor. Quer falar um pouquinho sobre esta frase? Eu quero falar assim. É. Porque assim, eu acho que é por isso a minha, vamos dizer assim, conexão tão profunda, primeiro com a psicanálise e não necessariamente a psicologia clínica, né? Porque ele, apesar de tudo, tinha muita pressa em fazer com que isso saísse para o mundo, mas ele conseguiu mostrar que você ouvir alguém é o melhor presente e a maior expressão de amor que a gente pode dar. Mesmo que você não fale muito, estar ali na presença inteira com uma pessoa, dando o seu tempo e ouvido, é o que pode curar, na verdade. E você, Hugo, faz isso não só através das cirurgias e através, vamos dizer, do sucesso que sai, a imagem do teu paciente que sai do teu consultório e o teu sucesso fala por si, mas com o sorriso que você recebe as pessoas também. Então você sabe do que eu estou falando. Na verdade, é que agora eu não anotei, não saberia dizer exatamente, mas quando eu escrevi o meu e-book, que está lá gratuitamente no meu site, né, que foi uma oportunidade por causa de um outro livro que eu fui convidada, a pessoa que estava me ajudando a me inspirar como é que eu deveria escrever, ela fez uma pergunta no fim, e ela me perguntou como é que eu gostaria de ser lembrada. Eu não sei se você chegou nisso, porque eu acho que não está no site, está no livro, né? Não, ainda não. Essa não tinha. Eu não vou te dizer exatamente as palavras, né? Só se eu agora fosse procurar, que é coisa de 1 minuto, mas anyway, eu não ia ser tão rápida. Mas eu falei lá que eu gostaria de ser lembrada com uma enorme gargalhada daquelas que a gente adora fazer e se soltar. E que eu gostaria de ser lembrada da minha teimosia, de minha insistência, de que, na verdade, o amor é o que cura, como Freud já nos ensinou, e que amar, o amar é para todo mundo. É isso que eu sempre gostaria de ser lembrada. Que bom, que bom, que bom, que bom. E vai ser lembrada dessa forma, pelo menos por mim, vai ser lembrada com o maior carinho do mundo. Muito obrigada. Olha, sabe que para mim foi uma enorme honra tê-la aqui hoje. A honra foi minha de poder ser entrevistada por você. Poderíamos ficar a falar horas e horas e horas, mas há outros temas para falar e daqui a alguns tempos posso convidá-lo de novo. Vou adorar. Pronto, Esta foi uma introdução também da minha... Esta foi uma introdução, mas há outras coisas que eu gostava de falar, mas não temos realmente tempo para tudo. Queria-lhe mandar um beijo enorme português, também, de todos os seus portugueses. Que delícia! E agradecer as palavras e os ensinamentos que nos trouxe hoje. Muito obrigada. As frases, as músicas, o amor, esse sorriso. E desejo umas boas festas. Muito obrigada, Hugo.
E eu quero falar, vamos terminar falando de uma música que é o Will da minha vida, Vamos. que eu sei que Luiz adora também, mas aí vamos fazer em conjunto, que é a música do Gonzaguinha, que ela fala viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. E todos estamos na vida para isso. Não tem fim. Então estamos aqui juntos com essa maravilha de ano que vai começar. Eu desejo também para você e para todos os ouvintes, seja em que época da vida que eles vão nos ouvir, que sejam sempre felizes em ter o que tem, o que poderá ter, e um recomeço, um começo cheio de luz e de amor. Obrigado. Um beijo enorme. Podem procurar a Doris no Instagram, Doris Barg, ou no seu site também. É verdade. Ou através do meu site, ou através também no Facebook, é Doris Bag, eu tenho uma página que eu simplesmente me divirto, geralmente, de botar frases bacanas e bonitas como eu gosto, que é a Psi Floral Numerologia, algo assim, vocês vão me achar. É colocar Doris Bag que eu acho que aparece tudo, para divertir com a vida, né? Beijo muito Obrigado. grande. Um ótimo. Adorei. Um beijo. Eu também. Beijo.